O silêncio opressor da madrugada foi rompido pelo som áspero e entrecortado de uma respiração. Na escuridão, cada ofego parecia um sussurro sinistro, reverberando em uma mente onde realidade e loucura se confundiam em uma dança macabra. Ela estava ali, no epicentro de algo incompreensível, sentindo a inevitabilidade do que estava prestes a acontecer. Os dias que antecederam essa noite tinham sido um borrão, uma série de eventos desconexos que perderam qualquer sentido conforme a voz começou a sussurrar em seus ouvidos. Era uma presença constante, uma entidade invisível que, nas horas mais silenciosas da noite, semeava pensamentos perturbadores em sua mente. O início foi sutil, uma sensação de desconforto, como se uma verdade oculta estivesse à espreita, apenas aguardando o momento certo para se revelar. As primeiras noites foram tomadas por insônia. Ela deitava-se na cama, encarando o teto como se ele pudesse oferecer respostas para o que estava sentindo. Porém, tudo o que encontrava eram murmúrios. Palavras que surgiam do nada, formando frases desconexas que lentamente se tornavam mais claras. 3, 3, 3. O número ecoava em sua mente como uma profecia inescapável, marcando o tempo até o inevitável. O relógio digital em sua cabeceira sempre marcava 13h33 da manhã quando ela acordava. Não importava a hora em que adormecesse, nem a quantidade de vezes que ajustasse o relógio. Quando seus olhos abriam, aquele trio de números aguardava, implacável. Com o passar das noites, começou a perceber um padrão. A cada despertar, a voz tornava-se mais clara, mais insistente, como se estivesse exigindo algo dela. Liberte-os, dizia a voz, em um tom que misturava urgência e autoridade. Durante o dia, tentava ignorar os pensamentos que assombravam sua mente, mas as sombras começavam a segui-la. No início, eram apenas vislumbres na periferia de sua visão, formas que desapareciam assim que tentava focar nelas. No entanto, essas aparições tornavam-se mais frequentes, mais tangíveis. Ela começou a ver rostos nessas sombras, rostos contorcidos em expressões de agonia, olhos que imploravam por ajuda, mas que ao mesmo tempo a acusavam de algo que ela não conseguia lembrar. As noites se transformaram em um pesadelo vivo. A voz que antes era apenas um sussurro, agora gritava dentro de sua cabeça, exigindo sangue, clamando por redenção. Ela tentou resistir, tentou abafar os gritos com álcool, medicamentos, mas nada adiantava. O chamado era forte demais, uma corrente invisível que a puxava para um abismo do qual ela sabia que não haveria retorno. Naquela noite fatídica, a noite que marcaria o início de algo irreversível, ela finalmente cedeu. O relógio marcou 13h33, e ela se levantou como se estivesse em transe. Cada movimento parecia ser guiado por uma força externa, cada passo uma entrega ao que havia se tornado inevitável. Quando ela chegou ao porão de sua casa, o ambiente era tomado por uma névoa densa, fria, que parecia emanar de dentro dela mesma. A lâmina, uma faca de cozinha que brilhava em suas mãos como uma extensão de sua vontade, parecia pulsar em sintonia com seu coração. As sombras que antes a assombravam agora se reuniam ao seu redor, assistindo silenciosamente. Os rostos nas sombras já não a acusavam. Agora, eles a encorajavam, suas expressões torcendo-se em sorrisos perturbadores. O primeiro corte foi rápido e superficial, quase um teste. Ela observou o sangue escorrer pela pele pálida, um fio vermelho que logo se transformou em um rio. A visão do sangue a hipnotizou, e a sensação da lâmina rasgando a carne lhe trouxe uma estranha euforia, como se estivesse finalmente fazendo algo certo, algo pelo qual havia esperado a vida inteira. À medida que a violência se intensificava, a realidade ao seu redor parecia distorcer. As paredes do porão começaram a pulsar, como se estivessem vivas, absorvendo a energia que emanava de cada golpe. As sombras ao seu redor ficaram mais densas, mais definidas, quase tocáveis. Elas observavam cada movimento com uma atenção mórbida, como se estivessem bebendo da dor e do desespero que enchia o ambiente. Ela começou a ver flashes de memórias, vidas que não eram suas,
mas que de alguma forma estavam ligadas a ela. Momentos de felicidade, amor, perda e traição passavam por sua mente como cenas de um filme antigo. E, em cada uma dessas memórias, havia sangue, violência e a sensação sufocante de inevitabilidade. Eram memórias de vidas passadas, ou talvez de futuros não vividos, todos convergindo para aquele momento. Finalmente, com o último golpe, o silêncio voltou, mas não o mesmo silêncio que antes preenchia a noite. Era um silêncio absoluto, esmagador, como se o mundo tivesse sido envolvido por uma cortina de escuridão que apagava qualquer traço de vida. Ela estava sozinha, no meio de sua criação, cercada por corpos inertes que antes abrigavam sonhos, esperanças e medos. A voz, agora mais forte do que nunca, murmurou uma última instrução: o sacrifício foi feito, mas o ciclo está longe de terminar. Ela sabia, com uma certeza aterradora, que o que havia começado naquela noite não era o fim, mas o início de algo muito maior, algo que a consumiria por completo. Com os primeiros raios de sol penetrando pelas janelas empoeiradas, ela deixou o porão, sentindo o peso do que havia feito, mas também uma estranha leveza, como se tivesse finalmente cumprido seu destino. O massacre não era um ato final, mas um prelúdio para o que estava por vir. Algo que não apenas mudaria a vida dela, mas o destino de todos ao seu redor. Ela havia se tornado a portadora das sombras, a condutora de uma escuridão que agora estava livre para se espalhar.